E hoje eu quero falar sobre 5 coisas para nós abrirmos mão. Se você estiver anotando, 5 coisas para abrir mão. Porque tem certas coisas como cristãos que nós estamos segurando, que está nos custando plenitude. Eu não estou falando de algo aqui que tem a ver com isso vai me custar salvação, isso vai me custar a vida eterna. Não estou falando disso. A palavra diz lá em João 10, que Jesus veio nos trazer vida e vida em... Você tem vida através da graça de Deus, mas a vida em abundância vai requerer de nós que nós venhamos abrir mão de certas coisas. E é justamente disso que nós vamos falar hoje. Quais são essas coisas, essas ideias, essas mentalidades que nós precisamos abrir mão para vivermos então uma vida abundante? Você tem aí o texto aberto em João capítulo 8. Em João 8, versículo 3, olha só o que diz. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Essa mulher foi pega no flagrante de adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. E na lei de Moisés, ela nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Veja o versículo 6. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo, acusar Jesus. Então a primeira coisa que nós como cristãos precisamos aprender a abrir mão para vivermos plenitude, vivermos liberdade, a vida em abundância, número 1, é a necessidade de sempre estar certo. Se você estiver anotando, anota isso, porque isso faz parte do ser humano, a necessidade de sempre estar certo, ou às vezes de ter a palavra final. E uma das coisas que a gente vê nesse texto de João 8 é que os fariseus, eles estavam fazendo algo que na teoria era o certo. Sabe, você e eu, nós podemos estar certos nos fatos, mas completamente errados na atitude, no time. Eu não sei se você já teve uma situação onde você está numa convicção que é correta, você disse tudo que é certo, e você se posicionou de acordo com aquilo que são os fatos, e depois que você faz isso, você pisa fora da situação, e o Espírito Santo começa de uma maneira bem sutil falando: epa, você está fora do prumo, não é bem por aí, não é assim que se faz. Alguém já experimentou o Espírito Santo te incomodar assim? E você fala: Espírito Santo, mas estou certo. O Espírito Santo está te acusando, te convencendo, na verdade, porque ele não acusa, quem acusa é o diabo. Ele traz convicção. Ele fala assim: epa, mas não é assim. E eu já tive diversas vezes isso acontecer comigo. E uma das coisas que eu comecei a perceber é que normalmente são em 2 áreas que eu vejo que, por mais que eu esteja certo, eu estou errado. A primeira área é minha atitude. Às vezes você pode falar coisa certa com atitude errada, e daí você não vai ter o resultado certo. Faz sentido? A segunda coisa é timing, tempo. Quantos aqui sabem que a coisa certa, no tempo errado, é a coisa errada? Faz sentido? Então aqui o que Jesus está interpretando desses homens, esses doutores da lei, é que tecnicamente o que os fariseus estão fazendo é correto. Eles estão acertando ao exporem publicamente o adultério. Isso está certo e está de acordo com a lei de Moisés. Porém, a intenção por trás, é isso que o Senhor está atrás. Qual que é a tua intenção por trás? Jesus vê a intenção por trás como uma intenção errada. Quantas vezes eu já me peguei nessa mesma situação pensando: Deus, agora como é que eu melhoro? Me arrependo, peço perdão, mas eu tenho que melhorar. E uma das maneiras bem práticas, eu quero trazer aqui um ponto bem prático para você realmente melhorar nisso, está lá em Provérbios 17, versículo 28. Abre aí comigo em Provérbios, capítulo 17, versículo 28. Em Provérbios 17, 28, a palavra diz assim: Rei Salomão diz: até o insensato passará por sábio, se ficar quieto. Insensato pode ser tolo. Ele fala assim: até a pessoa que é tola, ela vai se passar por sábio se ela ficar quieta.
Em outras palavras, ele fala assim: olha, não é que você precisa fazer um esforço danado para ser sábio. Faça um esforço danado para calar a boca. E daí você vai se passar por uma pessoa que realmente sabe alguma coisa, um sábio. É isso que ele está dizendo. Desculpa, eu fui direto, mas é isso. E se contiver a língua, olha o desafio, esse desafio é gigante. Como é que você consegue conter a língua? Ele fala assim: ó, se você contiver a língua, parecerá que tem discernimento. A pessoa fala assim: eu quero ser sábio. Quem aqui quer ser sábio? Quem aqui fala assim: eu quero crescer em discernimento? Sabe, a palavra de Deus já nos dá aqui a instrução. O bom começo para você crescer em sabedoria e discernimento é aprender a ficar quieto. Sabe, às vezes saber controlar tua língua. Por isso que o apóstolo Tiago, ele diz lá em Tiago que um navio tão grande, como é que ele é tão influenciado por algo tão pequeno que é o leme? Ele equipara esse navio, um fogo que começa com uma fagulha e incendeia uma floresta inteira. Ele equipara isso à nossa língua. Um órgão tão pequeno no nosso corpo que às vezes causa tantos danos. Eu tenho que falar: Deus, eu quero que o Senhor me ajude a controlar a minha língua. E não que eu seja velho, porque a gente está... O tempo passa para todo mundo, não é verdade, gente? Mas até que eu estou bem. E... Pastor Lucas está fazendo aniversário hoje, gente. Ele não está bem? Cadê o pastor Lucas? Está ali embaixo. O pastor Lucas tem 5 anos mais velho do que eu. Tinha que conter minha língua, mas não consegui. A gente está bem. Mas uma das coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo é que tem coisas que nem diz a canção profunda do CPM 22. O mundo dá voltas. Você lembra dessa música? Só eu. Você não escutava. Tá bom, desculpa. O mundo dá voltas. E às vezes você está querendo brigar por uma coisa agora, e você começa a aprender: eu vou reter. Espera dar a volta. E quando dá a volta, você tem uma outra oportunidade para realmente ver algo que às vezes você quer brigar na hora, e você faz mais estrago do que o acerto. Faz sentido o que eu estou falando? Então a primeira coisa que nós como cristãos, para experimentarmos de fato, sabe, mais liberdade, uma plenitude daquilo que Deus tem para nós, é conseguirmos abrir mão da necessidade de sempre estar certo. Agora, uma outra coisa que nós como Zion precisamos entender, é que nós precisamos também abrir mão de isolamento. Esse é o número 2. O isolamento. Eu sei que talvez isolamento pode soar uma coisa tão negativa. Quem gostaria de viver em isolamento? Mas uma das coisas que eu tenho visto, até no ministério, é que o isolamento ele é muito mais atraente do que você percebe. O isolamento é algo que, se você não tomar cuidado, ele te puxa para dentro, ele te seduz de uma maneira tão sutil. Eu queria que você abrisse comigo em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Isso aqui é um texto sobre o profeta Elias. E o profeta Elias, como você sabe, é aquele que está combatendo o espírito de Jezabel, a própria Jezabel. Ele está combatendo Jezabel, ele está combatendo o rei Acabe, que está omisso, e ele combate também os profetas de Baal, que são financiados e apoiados por Jezabel. E quando tem todo aquele episódio do Monte Carmelo, Jezabel está furiosa com o extermínio dos profetas de Baal, e daí ela jura então morte para Elias, e o tamanho do pavor que se apodera de Elias é tão grande, que ele começa a correr para o deserto por 40 dias e 40 noites, o texto diz. Imagina isso, esse homem valente que chamou o fogo do céu, daqui a pouco agora está totalmente congelado em pavor. E o texto diz que ele foge para um isolamento no deserto, ele encontra uma caverna, ele está dormindo lá, e eu quero que você acompanhe aqui, no capítulo 19, versículo 13, lá naquela caverna, em isolamento, uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, está acompanhando aí comigo, versículo 14, Elias responde: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Fala comigo, zelo. Sabe, muitas vezes o isolamento começa com zelo. E o zelo não é nada negativo, pelo contrário, é totalmente positivo.
As pessoas não ficam em isolamento simplesmente porque elas acordam um dia e falam assim: hoje eu quero me desligar de todo mundo, quero ficar em isolamento. Não, começa com uma coisa positiva, é um zelo. Elias carregava um zelo. Ele, como homem, um homem de Deus, ele tinha um zelo. Olha o que ele continua dizendo: os israelitas rejeitaram a tua aliança. Então ele está falando assim: olha, eu quero que o Senhor saiba, eu como indivíduo fui sempre zeloso. Porém, o grupo coletivo que o Senhor me deu para fazer parte, eles rejeitaram a tua aliança. Eu não sou que nem eles. Eles largaram aquilo que era o correto. E eu me distanciei porque eu quero continuar nesse meu zelo. Até aí, 100%. Ele continua aqui no texto e diz aqui: eles quebraram os teus altares. Eles mataram os teus profetas à espada. Quanto a isso, nada de errado. Aqui você tem um homem que é extremamente zeloso individualmente falando. Mas ao mesmo tempo que ele está individualmente zelando por sua integridade, ele está fazendo uma diferenciação do coletivo. E de fato, Israel tinha se distanciado de Deus. Israel se corrompeu. Israel quebrou a aliança. Israel estava matando os profetas. Israel estava destruindo os altares. E Elias não queria ter nada a ver com isso. E tantas vezes você já se sentiu assim como eu, naquele lugar: eu quero fazer a coisa certa, mas o grupo, o coletivo está indo para a direção oposta, e você toma um posicionamento de zelo. E muitas vezes o inimigo, quando ele não consegue fazer você se corromper com o coletivo, ele permite com que você venha se separar por zelo, mas depois ele faz o movimento oposto, ele te empurra para o isolamento. Faz sentido? Olha o que ele diz aqui. Na próxima frase, ele fala: os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os altares, mataram os profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. Agora na cabeça dele está pensando: agora eu sou o único. Aí já entrou o engano. Faz sentido? Como que a gente sabe que isso aqui é um engano? Porque se você for descer para o versículo 18, você vai ver que lá no versículo 18, o Senhor responde: você não é o único. Ainda existem 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. Mas por que ele realmente sente que ele é o único? Porque começa com zelo. E quando o inimigo sabe e vê: nossa, essa pessoa tem zelo mesmo, não vai se corromper com o coletivo. A pessoa vai tomar um posicionamento contra a corrupção do coletivo. O inimigo então fala: eu vou empurrá-la para um pensamento: você é o único. É você contra o mundo. Só você presta. E ela vai sendo empurrada e isolada para um canto. E o Senhor tem que vir e falar assim: ei, Elias, calma aí. Eu sei que você é zeloso, mas você não é o único. Eu tenho um povo remanescente. Eu tenho 7.000 que não se dobrou a Baal. Faz sentido? Quando o Senhor começa a trazer isso à luz, você começa a entender que muitas vezes, se você não abre mão do isolamento, você começa a ter delírio. Você começa a ter um julgamento delirante. Você começa a ter um discernimento turvo. Você não consegue, que nem a própria palavra de Deus diz, que a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, capaz de cortar até a divisão do quê? Da alma e do Espírito. Porque tem certas coisas que do Espírito você tem recebido do Senhor, mas quando a palavra de Deus vem, ela discerne, ela fala assim: isso aqui é da tua alma, isso aqui é do Espírito já regenerado, aonde o Espírito Santo faz morada. E às vezes o negócio está todo emaranhado, você não consegue enxergar direito, você começa a pensar: eu sou o único, sou eu contra o mundo. Quando você começa a escutar um discurso: eu sou eu contra o mundo, tome cuidado, são pessoas que estão presas em isolamento. O Senhor quer que você venha abrir mão do isolamento para você viver a plenitude. Faz sentido o que eu estou falando? Quando existe um pensamento: olha, sou eu contra o sistema da igreja. Às vezes eu encontro algumas pessoas que falam assim: olha, eu amo Jesus, Theo. Eu amo a palavra de Deus, eu acredito em Jesus, eu tenho meu relacionamento com Jesus. O meu problema não é com Jesus, o meu problema é com a igreja. Por que é o teu problema com a igreja? Não, porque a igreja sou eu contra aquele sistema, é um sistema. Você começa já a enxergar que existe aí um coração que está isolado do corpo. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12,
Depois você lê isso com calma, versículo 4 ao versículo 8, que nós todos somos membros de um só corpo. Amém? Você é membro de um corpo. Eu não sei se você já fez esse exercício na tua imaginação de pensar qual membro do corpo de Cristo eu seria. Mas eu queria pedir para você fazer só esse exercício rapidinho. Se você conseguir, se imagine como o dedo mindinho da mão direita do corpo de Cristo. Está pensando nisso? E se você conseguir imaginar um barbante, que você vai enrolando, 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 até cortar totalmente a circulação. O que acontece com esse dedo mindinho? O que acontece? Apodrece, cai, morre, não é verdade? Olha o que o apóstolo João fala em 1 João capítulo 1. Abre comigo em 1 João capítulo 1, no versículo 7. Ele diz assim, vou dar um tempo para você chegar lá. 1 João, lá no final, capítulo 1. Ele diz, mas, versículo 7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está. Quantos aqui estão andando na luz junto com Jesus? Levanta a mão, você está na luz. Tá, se você é convertido, se você tem um novo nascimento, você está na luz. É isso que ele está dizendo. Se andarmos na luz, se nós estamos na luz como Jesus está na luz, temos o quê? Temos o quê? Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora, quando a gente fala sobre sangue de Jesus, a nossa mentalidade evangélica automaticamente nos leva ao sangue de Jesus vertido na cruz, que pagou pelos nossos pecados, nos lavou e nos restaurou comunhão com Cristo, não é verdade? Mas tem um aspecto do sangue, assim como está escrito aqui no versículo 7, que ele não apenas nos restaura com Cristo, mas ele te faz conectado ao corpo. Lembra do exemplo que eu falei do mindinho? Se você corta a circulação, o sangue que corre pelas veias do corpo de Cristo é o sangue de Cristo. Esse sangue de Cristo é o que ele está dizendo aqui no versículo 7. Ele diz, esse sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que significa que o membro do dedo mindinho da mão direita conectado ao restante do corpo, ele também tem parte do sistema sanguíneo do corpo, que faz com que o sangue leve as toxinas embora, que faz com que o oxigênio chegue a todas as extremidades do corpo, que faz com que haja vida. Faz sentido o que eu estou falando? O que isso quer dizer com isso? Que esse negócio que nós chamamos de cristianismo só dá certo quando é vivido no corpo. Amém? Só dá certo quando você vive isso aqui no corpo. Eu lembro há uns 20 anos atrás, quando eu era missionário com o Jocum, a gente estava num treinamento, na época eu morava na base missionária da Inglaterra, da Jocum, e nós tínhamos já umas semanas antes de nós sairmos para uma temporada de missões na Índia. E o meu líder, ele falou assim, olha gente, a gente está terminando aqui, reta final de preparação, antes de vocês irem para essa viagem missionária, e eu estou trazendo aqui um cara, esse cara aqui é incrível, ele vai fazer a última semana aqui de treinamento com a gente, ele é um monge da igreja copta do Egito, ele está vindo lá do Egito, aqui para a Inglaterra, para dar aula para nós. Eu lembro que naquela época eu não tinha a mínima noção que era a igreja copta, que é a igreja ortodoxa egípcia, para quem não sabe. Esse monge, né, ele era uma autoridade na igreja copta, eu não tinha noção disso. Então, obviamente, da maneira como meu líder estava falando, eu comecei a entender que esse cara era alguém especial. E na hora que a gente começou o treinamento, eu lembro que ele foi apresentado como alguém que viveu como um pai no deserto. Ele falou assim, esse cara é como se fosse um pai do deserto. Ele viveu no deserto por 3 anos em total isolamento. Para pensar nisso. Como é que é? Ele ficou 3 anos no deserto, total isolamento, escreveu diversas obras, teve diversas revelações, voltou com uma profundidade de sabedoria, e de fato o cara era um homem assim, muito sábio. E ele começou então a fazer o treinamento, ele com uma voz mansa, mas assim, então com bastante autoridade. Eu lembro que em algum momento nesse treinamento eu tive um pensamento, que na hora eu tentei expulsar o pensamento, porque eu pensei, isso aqui é rebeldia. E na hora eu senti o Espírito Santo falando assim, não, sou eu tentando falar com você.
E aquilo que eu comecei a pensar é: Deus, se eu fosse como esse homem, vivendo em isolamento por 3 anos, imagina você morando no deserto, sem conversar com ninguém, por 3 anos. Pensei: Deus, se fosse eu seria o homem mais santo do mundo. Não, para pensar, sabe qual foi o meu raciocínio? Se o cara está em isolamento no deserto, ele vai pecar com quem? Não tem ninguém que vai ofender ele para liberar. Ele não vai ter que passar pela aquela coisa de ter que liberar perdão. Ele não vai conseguir fazer fofoca com ninguém. Não tem ninguém lá, você está sozinho. Você não consegue mentir, não tem ninguém que vai escutar suas mentiras. Para pensar nisso. O cara ia ser, a pessoa fica mais santa quando está em isolamento, fica impecável. Eu fiquei pensando: Deus, eu ficaria assim um santo. Eu não tenho com quem liberar perdão, eu não tenho nem com quem brigar. Eu que sou uma pessoa difícil de se lidar, não teria nem com quem ficaria ofendido comigo. Eu seria uma unanimidade, sozinho. Eu fiquei pensando: uau, Deus. Daí o Senhor começou a falar assim: é por isso mesmo que você também nunca melhoraria e não se purificaria. Eu senti o Espírito Santo falando: é num contexto de igreja, que você raspa um pouco a fricção com alguém e fala assim: tem que liberar perdão. Eu tenho que compreender as diferenças. Faz sentido o que eu estou falando? É no contexto de comunidade. E é isso que está descrito lá em Provérbios, quando o rei Salomão diz: assim como um ferro afia um ferro, um amigo afia o outro amigo. Vira para quem está do teu lado e fala assim: eu sou grato por você. Fala assim: você me irrita, mas me purifica. Amém? Isolamento. Deus não te quer isolado. Você crê nisso? Que Deus não te quer isolado? Quando você abre mão do isolamento e você começa então a viver a conexão um com o outro, isso vai acelerar a tua vitória individual também. Agora, uma das coisas que mais resistiu Jesus enquanto ele estava aqui nessa terra como um homem que nem eu e você, o que resistia a Cristo eram os fariseus. E os fariseus, que eram esses religiosos, doutores da lei, você conhece esse embate constante que os fariseus tinham com Jesus. Esses fariseus, uma das coisas que fazia com que eles não aceitassem Jesus é porque eles não aprenderam a abrir mão da necessidade de manter as coisas como sempre foram. Número 3 nós precisamos abrir mão da necessidade de manter as coisas do jeito como elas sempre foram. E quando você começa então a entender, sabe que isso foi o que bloqueou os fariseus de viverem o novo de Deus. Sabe, o medo de mudança. Eu sei que mudança é algo desconfortável, eu sei disso. Mas ao mesmo tempo que é desconfortável, é inevitável. E o medo de mudança muitas vezes nos impede de participarmos do novo de Deus. Quantos aqui querem participar do novo que Deus quer trazer na tua vida? A palavra de Deus fala que nós servimos um Deus de novidade de vida. Então Ele está sempre trazendo algo novo. O que significa que Ele está sempre requerendo de você mudança. E se você está sempre sendo requerido mudança, você nunca fica preso na tua zona de conforto. Então, se você é um crente confortável, eu tenho algumas perguntas acerca do teu cristianismo. Porque o cristianismo, você fala assim: meu Deus, a minha jornada de fé está tão desconfortável. Entenda, então você está fazendo alguma coisa que está certa. Faz sentido? Porque o Senhor está te levando de glória em glória. E para isso, você tem que abrir mão daquilo que é antigo para viver o novo. E a única coisa constante nesse mundo é que sempre haverá mudanças. Quão irônico é isso? De todas as coisas inconstantes, só resta uma coisa que é constante. E a única coisa que é constante nessa terra é a garantia das inconstâncias nessa terra. Meu Deus, que consolo. Agora, quando eu falo sobre liderança para líderes, né, e eu falo sobre como é que você lidera em meio a mudanças. Uma das coisas que eu sempre falo você tem 2 opções para liderar na mudança. As pessoas vão mudar em uma dessas 2 circunstâncias.
Circunstância número 1, quando elas querem mudar. Eu sei que a mudança vai ser inevitável, então eu vou querer mudar e acompanhar a curva de mudança. Esse é número 1. Agora, tem um outro tipo de gente. Esse outro tipo de gente fala: eu sei que a mudança é inevitável, mas eu não quero mudar. E ela bate o pé: não quero mudar, não quero mudar. Mas a circunstância vai pressioná-las a tal ponto onde elas falam: ah, que droga, eu preciso mudar. Faz sentido, porque a mudança ela é inevitável. Então a pergunta é: quem somos nós? Porque o Senhor está falando: eu tenho novidade de vida para você. Você é a pessoa que muda quando precisa, ou você é a pessoa que muda quando quer? Eu fui para o dentista essa semana, e estava lá sentado na cadeira do dentista, e daí ele olhou e começou a falar assim: a gente vai ter que fazer uma plaquinha. Ficou olhando assim, um desgaste aqui nos meus dentes. Falei: a gente vai ter que fazer uma plaquinha para você. E na hora, veio um pavor, porque me remeteu a um trauma que eu não sabia que eu tinha, desde a minha infância, com a minha tia que é dentista, que já morreu, que Deus a tenha. É a irmã mais velha da minha mãe. Cara, ela falou assim: a gente tem que ir lá visitar lá o dentista. Daí eu ficava já um pouco assim, porque eu também não devia ser uma criança muito fácil, mas ela assim, falou assim: fica quieto aqui na cadeira. Então, eu só levava bronca. E daí chegava numa hora que ela falava assim: agora eu tenho que fazer o molde dos teus dentes. Sabe, lembra da época, alguém lembra da época do molde com aquele negócio que eles enfiavam assim, ela já, daí vinha apertando, daí vinha aquela massa que vinha escorrendo pelo céu da boca, você lembra disso aí? E daí ficava lá atrás, aquela ânsia, ficava assim, daí ela falava: não vai vomitar, respira pelo nariz. Cara, aquilo lá me traumatizou. Eu fui fazer uma cura interior, terapia. Mas eu estava na cadeira do dentista, né? Aquele negócio lá, eu fiquei assim: caramba. Ele falou: vai ter que fazer uma plaquinha. Calma aí, mas... Não, fica tranquilo. Ele catou e pegou um computador, ele virou assim o computador, falou: só abre a boca aqui. Ele pegou um negócio lá que ele botou na minha boca, começou a falar assim: ó, isso aqui ó, é só um scanner. Ele começou a escanear a minha... Eu falei: como é que é? Então aquela massinha não precisa mais? Não precisa mais daquele negócio? Falei: só fazendo o scanner, tal. Daí ele terminou de fazer o scanner, ele virou: aqui, Theo. Daí ele virou assim, estava todo o molho da minha arcada dentária, tudo lá. Falei: uau, então eu não preciso mais fazer a massinha? Falei: não. E daí eu comecei a perceber que eu estava sendo curado. Nem a Neuza Tioco conseguiu resolver isso para mim, esse dentista resolveu. E daí eu estou no meio daquele negócio, tipo, caramba, eu estou impressionado com aquela tecnologia e tal. Daí eu pergunto para ele, falei: mas me fala uma coisa, quantos empregos que isso aqui custou? Falei: ixi, só com essa tecnologia aqui, umas 4, 5 pessoas perderam emprego. Eu lembro que depois que eu estava saindo do consultório, estou descendo o elevador para o estacionamento, eu estou com aquilo lá, eu estou pensando: Deus, caramba, como os tempos estão mudando. 4, 5 pessoas já perderam emprego só com essa nova tecnologia. Eu comecei a entender, tem certas coisas que são inevitáveis. Nesse advento de inteligência artificial, tem certas coisas que são inevitáveis. A internet mudou o jogo. É inevitável as mudanças. Faz sentido o que eu estou falando? Em todas as áreas da nossa vida a gente vai ver mudança. Você pode ver isso na tua área espiritual, você pode ver isso na área profissional, você vai ver isso por conta da internet nas suas interrelações, nas relações interpessoais, na tua família. Você vai começar a ver que as coisas vão mudar. Agora, a atitude que nós podemos ter contra essas mudanças pode ser ou de uma pessoa que quer mudar, e eu vou abrir mão da necessidade de sempre ter as coisas como elas sempre foram, ou eu vou tentar resistir, sofrer no processo. Olha só comigo em João capítulo 3, abre comigo, João capítulo 3, isso aqui é João Batista falando. E como você sabe, João Batista veio antes de Jesus. João Batista veio preparando a grande revolução, que seria o reino vindo com Jesus. Versículo 28, João Batista fala: vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo. Isso aqui é João Batista, ele fala: eu não sou Jesus. Ele fala: mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Está acompanhando aí? João 3,
versículo 28. O que ele está dizendo? Olha, é o seguinte, eu entendo as estações, eu entendo temporadas. João Batista está dizendo, eu não sou aquele que é o Cristo, eu sou um profeta influente, mas a minha temporada é a temporada pré-Cristo. Uma vez que a minha temporada se findar, eu estou adiante dele, ele virá. Faz sentido o que eu estou falando? Ele está preparando o caminho para uma nova temporada, ele entende. Ele não está querendo resistir Jesus. Versículo 29, a noiva pertence ao noivo. Quem é o noivo? Jesus. Quem é a noiva? Nós, a igreja. Ele diz, o amigo que presta serviço ao noivo, ou o amigo do noivo, nesse caso o próprio João Batista, ele fala, o amigo do noivo, que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, presta atenção, versículo 29, se enche de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. Que coisa incrível que João Batista está falando. Ele falou assim, olha, eu sou amigo do noivo, o noivo é Jesus. Quando eu começo a escutar a voz do noivo chegando, o meu coração se alegra. Está chegando o momento de uma transição. É isso que ele está falando. Eu não serei mais o profeta influente por toda a nação de Israel. Eu vou sair de cena e ele se tornará então a voz que vai trazer então esperança à humanidade. É isso que ele está entendendo. E daí nós entramos no versículo clássico, versículo 30, diz aqui assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Sabe, essa atitude de João Batista é uma atitude que quer mudar. Eu não vejo a hora de cumprir o que eu tenho que cumprir, viver o que eu tenho que viver, ter a temporada que eu preciso ter, mas no momento de uma mudança, eu me alegro, eu estou escutando a voz do noivo, ele está chegando, eu já estou me alegrando, eu sou só aquele que veio preparar o caminho, eu sou da temporada adiante, ele é da temporada que vem atrás de mim, e eu sei que talvez na próxima temporada eu saio de cena, eu diminuo, ele aumenta, mas eu estou feliz com isso. Muito ao contrário da atitude do rei Saul. Vocês lembram do rei Saul? O rei Saul resistia à mudança. O rei Saul sabia que o trono não ficaria com ele para sempre. Abre comigo em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 12. 1 Samuel 18, versículo 12. Diz aqui, Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado, e agora estava com Davi. Então quer dizer, ele tinha medo, porque o Senhor tinha abandonado ele, e agora estava com Davi. Em outras palavras, ele tinha consciência que o manto não está mais com ele. O manto está com Davi. E porque o manto transicionou da minha vida, do meu reinado, do meu trono, para agora o próximo reinado, que é o reinado de Davi, eu vou ter medo. Agora, o medo é a evidência do conhecimento dele. E ele mesmo sabendo, já se foi meu tempo, ele resiste. Em vez de ele ter alegria, ele permite medo. A palavra de Deus fala que aonde há o perfeito amor elimina todo medo. Ele não tinha um amor por Israel, ele estava tentando, agora ele estava na verdade vivendo numa autopreservação, é isso que estava acontecendo com ele, ele está resistindo, ele está tentando sobreviver. Versículo 13, então ele afastou Davi de sua presença. Sabe quando a pessoa quer evitar falar do assunto? Não quero nem falar, não, troca de assunto, não quero falar sobre isso aí, a gente precisa falar sobre isso aqui, não quero falar. Ele afasta Davi de sua presença para não ter que lidar com ele. E deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia em suas campanhas. Ele está em negação. Existe uma nova temporada chegando, ele está em negação, evitando falar sobre isso. Ele sabe que o manto já saiu dele, já está em Davi. Mas o que acontece no versículo 14? Ele tinha êxito em tudo que fazia. Isso aqui é Davi. Davi tinha êxito. Davi era bem sucedido em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Olha que coisa interessante. Sabe, tem certas coisas que o Senhor está transicionando, que independente se você quer
ou não quer, a próxima temporada está chegando. E aqui o texto está mostrando que, olha, os frutos vão falar por si só. O novo já está surgindo, ele já está com fruto, ele tem êxito. Sabe, na conversão de Saulo, a caminho de Damasco, ele escuta uma voz, ele fala assim: Saulo, inútil é chutar contra os aguilhões. Quem lembra dessa frase lá no livro de Atos? Sabe o que eu estou falando? Sabe o que significa você chutar contra os aguilhões? Significa, aguilhões literalmente é como se fosse uma ponta de aço. Imagina você, descalço, está imaginando? Correndo, uma lança no chão, apontando para você, e você vai chutar a lança e pá! Quantas vezes a gente faz isso? É o que Deus está falando. Saulo, é inútil você chutar uma lança. Quem chuta a ponta de uma lança? Quem resiste às minhas mudanças? Quem resiste às minhas transições? Aqui o que Saul estava fazendo era chutar contra os aguilhões. Ele estava tentando resistir a algo que já tinha acontecido no mundo espiritual. O manto tinha saído de Saul e agora o manto estava sobre Davi, e por isso ele tinha êxito. Ele querendo transicionar ou não. E você vê então um profeta que se alegra com a transição do Messias chegando. E até hoje ele é honrado. E você vê então Saul tentando preservar aquilo que era a moda antiga, e ele perdeu o reino. Faz sentido? Eu sei que eu busco muito conselho com a minha mãe, e tem vezes que eu vou para ela para perguntar, falo: mãe, eu faço isso ou eu faço aquilo, o que a senhora acha? E muitas vezes, algumas vezes ela me dá a direção: acho que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas tem vezes que eu vou lá e falo: eu não sei o que fazer. Eu vou lá e eu pergunto para minha mãe: o que a senhora acha? Eu tenho que fazer isso aqui ou eu tenho que fazer aquilo lá? Ela fala: não sei. Seja guiado pelo Espírito Santo. Não, mas me fala, aqui tem que fazer isso aqui, eu tenho que fazer aquilo lá. Seja guiado pelo Espírito Santo. Às vezes eu ligo para ela de manhã e falo assim: mãe, eu tenho que passar, eu tenho que conversar com a senhora tem um tempo aqui, eu vou passar na tua casa rapidinho, é papum, vou chegar, chega aqui na igreja, aqui a gente conversa. Ela faz o tempo, eu sento, então a situação é essa, o que a senhora acha que eu tenho que fazer? Acho que tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Que raiva! Sabe por que eu tenho raiva? Porque, vamos ser sinceros, o ser humano prefere receber ordem e executar do que ser guiado pelo Espírito Santo. É mais difícil você ser guiado pelo Espírito Santo do que executar a ordem. Você até vai ter que engolir um pouco teu ego. Tá bom, eu vou me submeter, vou receber ordem, vou executar o que eles estão dizendo, mas agora você ser guiado pelo Espírito Santo vai te custar mais do que teu próprio ego. O primeiro ponto é que você vai ter que escutar Deus, e para escutar Deus você vai ter que se arrepender dos teus pecados. Não é verdade? Você não vai entrar na presença de Deus de qualquer jeito, então você vai ter que começar já se purificando. Então você vai ter que andar em santidade. Tem que ser guiado pelo Espírito Santo, então você vai ter que andar em santidade. Tem que ser guiado pelo Espírito Santo, você vai ter que se aquietar. Você tem que parar com as suas manipulações sutis, de tentar fazer as coisas acontecerem do teu jeito. Você vai ter que se render na presença dEle. Você vai ter que aquietar a tua ansiedade. Você vai ter que afinar os teus ouvidos, a voz dEle, e muitas vezes as coisas mais preciosas que Ele fala, Ele não grita, Ele sussurra. Que te requerem o quê? Intimidade. As coisas mais preciosas Ele vai fazer você pagar um preço de intimidade para receber. Ele não vai vender barato. Faz sentido o que eu estou falando? Então às vezes a gente fala assim: quero ser guiado pelo Espírito Santo. Vai te custar. É um estilo de vida você ser guiado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus fala que aqueles que estão no Espírito são como um vento. Não sabe de onde vem, para onde vai. Quem aqui é guiado pelo Espírito? Amém. Você é livre. Fala assim: Deus, eu sou guiado por Ti. E a coisa interessante de tudo isso é que quando você começa a ver, outro dia eu estava fazendo um estudo sobre o livro de Atos, e no livro de Atos, essa igreja neotestamentária a qual nós fazemos parte, ela foi construída pelo mover do Espírito Santo. E você começa a fazer uma lista, sabe, uma pesquisa de tantas vezes no texto do livro de Atos. E guiados pelo Espírito Santo, eles cruzaram para tal lugar. E guiados pelo Espírito Santo, eles enviaram os apóstolos para tal lugar. Ou impedidos pelo Espírito Santo. E uma das coisas que é interessante é quando Pedro, você vai recordar disso, em Atos 10, ele está na cobertura de uma casa
fazendo sua siesta, e de repente ele entra numa visão aberta, onde desce um lençol, e dentro do lençol estão diversos tipos de animais impuros para um judeu. E ele escuta a voz de Deus dizendo: mata e come. Ele fica ofendido e fala assim: Deus nunca, jamais, eu nunca faria uma coisa dessa. Eu nunca fiz e nunca farei. E Deus fala assim: não chame impuro aquilo que eu já purifiquei. Você lembra desse texto? E a partir daquele encontro sobrenatural que Pedro tem, que ele concorda então pregar o evangelho a um gentio chamado Cornélio. Eu comecei a pensar, glória a Deus que Pedro foi guiado pelo Espírito Santo. Glória a Deus que ele pegou o evangelho que antes estava só dentro do reduto dos judeus e começou a levar para fora para os gentios, porque ele não ficou teimando em segurar a necessidade de manter as coisas como elas sempre foram. Faz sentido. Se eu e você hoje temos a plenitude de ter o evangelho como pessoas que não são judeus ou gentios, é porque pessoas abriram mão da necessidade de manter as coisas do jeito que elas sempre foram. Agora, a quarta coisa, o tempo está avançando, vou correr um pouco. A quarta coisa que nós precisamos abrir mão são ideias. E são ideias erradas de sucesso. O Senhor quer que você venha abrir mão das ideias de sucesso que não vêm de Deus, que não são padrão bíblico. Sabe, talvez é a maneira como você foi criado, talvez foi a maneira como te ensinaram, aonde você estudou, talvez é a mídia, a cultura que sempre de maneira sutil ou até explícita fala isso aqui que é o sucesso. Mas uma vez que você é nova criatura e está em Cristo, nós precisamos redefinir o que é sucesso. Eu quero começar dizendo que Deus quer que você seja bem-sucedido. Quem pode concordar comigo? Deus quer que você seja bem-sucedido, porém, Ele quer que você seja bem-sucedido à moda dele, que é internamente, mesmo quando às vezes você não aparenta estar bem-sucedido externamente. Faz sentido o que eu estou falando? O Senhor quer fazer uma obra em você de dentro para fora, porque a maturidade do crente, ela tem essa ordem, ela começa internamente e daí ela ramifica para frutos externos. E se você estiver anotando, sucesso é um estado de espírito e não algo físico para se possuir. Então, o que seria sucesso à luz da Bíblia? É um estado de ser. Você é bem-sucedido e não necessariamente algo para você ter. O Senhor está querendo nos levar a um entendimento justamente daquele versículo de Filipenses 4, sabe quando a palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece, o versículo mais tatuado na face da terra. Sabe o que eu estou falando? Filipenses 4,13. O contexto desse versículo é, ele fala na escassez, na abundância, na fome, na fartura, tudo posso naquele que me fortalece. Por que ele pode falar tudo posso naquele que me fortalece? Porque ele é bem sucedido. Ele é bem sucedido internamente, independente se ele estiver externamente na fartura, externamente na abundância. Ele diz: eu posso estar externamente na escassez, mas internamente eu sou bem sucedido. Tudo posso naquele que me fortalece. E daí você desce 6 versículos para baixo, você chega no versículo 19. Acompanha comigo. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: o meu Deus suprirá todas as necessidades de você. Se você tiver a versão NVT, ela faz de uma frase muito interessante. Ele diz: o Deus que eu sirvo. Sabe, existe um relacionamento pessoal aqui dele com esse Deus. Existe uma propriedade aqui, uma autoridade que ele diz: eu sei o Deus que eu tenho crido. Esse Deus que eu sirvo suprirá todas as necessidades de você. Fala comigo: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Você crê nisso? Ele continua: de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E é isso que é chave.
Porque não é de acordo com a tua conta bancária, não é de acordo com o teu conhecimento da causa, não é de acordo com a circunstância ou a situação da economia do Brasil, ou de como a sociedade está. Ele diz, não, de acordo com algo que não é desse mundo. Ele diz, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você acredita nisso? Que Deus pode suprir todas as suas necessidades de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem num banco eterno de glória, e tudo que Ele representa está à tua disposição. Você acredita nisso? Porque eu vou falar para você que a provisão de Deus, ela é mais do que financeira. Deus quer e vai prover para você, mas nas suas finanças, só que você tem que entender que é mais do que financeiro que Ele quer fazer. Deus quer prover para você, além de suas finanças, Ele quer prover para você nas suas emoções. O Senhor quer prover para você saúde emocional. O Senhor quer prover para você saúde nos seus relacionamentos. A palavra de Deus diz que nos últimos dias Ele vai voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais. E é isso que me traz muita alegria aqui, quando a gente enxerga aqui na Zion, que ao longo desses anos, e eu estou aqui desde que eu nasci, você vê sempre as gerações presentes aqui. Eu lembro que quando eu e o Júnior assumimos a igreja em 2013, algumas pessoas falavam, agora vai ficar a igreja do Dunamis, agora vai ser a igreja de bando de jovens, só molecada, só jovens. E a gente falou assim, Deus, por favor, não permita que isso aqui se torne uma igreja só de jovens. Porque nós precisamos de todas as gerações. Nós precisamos desde o berçário, do G52, nós precisamos do Rise, do Flow, nós precisamos do Vox, do Eclectus, nós precisamos das famílias, nós precisamos dos diamantes, aqueles que carregam sabedoria que nós ainda não temos. Nós precisamos de todas as gerações. O Senhor quer prover para você saúde nos seus relacionamentos. Relacionamento com seus pais, com sua esposa. O Senhor quer prover para você soluções. Eu conheço pessoas que não têm falta de finanças, mas estão carentes de soluções, soluções que a ciência não provê, dinheiro não supre. A única coisa que lhe resta é pedir, Deus, me dá uma solução. O Senhor quer prover para você soluções, o Senhor quer prover para você criatividade. Porque às vezes você é doutrinado, às vezes até inconscientemente, a ver algo e falar assim, sempre vai ser assim, é assim que se conquista isso. E o Senhor fala assim, não, eu quero te dar criatividade. Você vai começar a olhar essa circunstância de ângulos diferentes, de perspectivas diferentes. Ele vai prover para você maneiras únicas para você então ver aqui como sobrepujar esse obstáculo. O Senhor quer prover para você uma carga no mundo espiritual. O que significa uma carga no mundo espiritual? Sabe, a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus, o que significa que a oração do justo é efetiva. Uma das coisas que eu comecei a ter uma ira santa no meu coração foi quando eu comecei a ver que minhas orações estavam perdendo efetividade. Falei, não aceito. Eu não aceito a minha oração não ter efeito. Deus, o que está acontecendo? Uma coisa é Deus fazer você esperar. Uma coisa é Deus, na sua soberania, escolher ficar calado. Mas quando algo no teu espírito fala assim, não, tem alguma coisa que não é Deus. Deus, eu preciso ver, se eu sou justo, a minha oração tem que ter efeito. O Senhor quer prover para você justamente isso. Ele quer prover para você unção. A unção que quebra o jugo. Que quando você começar a orar, alguma coisa vai acontecer. Eu não tenho nada de errado em ver pessoas pedindo oração para outras pessoas, mas uma coisa que eu vejo às vezes é um padrão, uma crise acontece, a pessoa vai lá e liga para uma tia, olha, essa minha tia aqui é intercessora, essa aqui é a irmã lá do coque lá, e que bom, sabe o que você está vendo? O mesmo Deus que proveu para ela a autoridade espiritual, está esperando você buscar a tua própria autoridade espiritual. O mesmo Deus que ungiu ela, está esperando você se posicionar para receber a unção dele. O Senhor quer prover para você graça. As pessoas vão começar a orar, ligar para você e pedir, ora por mim. Porque quando você impõe as mãos sobre os enfermos, eles são curados. Porque quando você impõe as mãos sobre os opressos, eles são libertos. Quando eu não tenho solução, você consegue escutar a voz de Deus. O Senhor quer prover para você rema. A pessoa que tiver a palavra de Deus na sala sempre será a mais influente.
O Senhor quer prover para você um pão fresco. Quem pode dizer amém para isso? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas. E não tem nada de errado em você ter bênçãos materiais, mas deixa eu dizer uma coisa: se Zion Church, se você precisa de algo externo para se sentir bem-sucedido, se você precisa de algo que é material para você se sentir, eu tenho sucesso, então de fato você ainda não é bem-sucedido. Se o teu sucesso ainda carece de roupa, aquilo que eu dirijo, aquilo aonde eu vivo, aonde eu frequento, com quem eu ando, não tem nada de errado, seja abençoado, seja feliz. Mas se o teu sucesso carece disso, você ainda não é bem-sucedido. Porque o sucesso no reino, ele começa de dentro para fora. Faz sentido o que eu estou falando? O crente maduro se torna bem-sucedido nas suas crenças. Primeiramente, você tem que ser bem-sucedido nas suas crenças. Quem aqui é crente? Você é crente? Olha a palavra, crente, aquele que crê. Você começa o teu sucesso no reino crendo certo. Quando você consegue ser bem-sucedido nas suas crenças, eventualmente isso vai se ramificar para todas as outras áreas da tua vida, inclusive as áreas materiais, físicas, financeiras, de saúde, emocionais, áreas espirituais e assim por diante. Mas o crente maduro começa com sucesso interno. Por quê? E eu vou terminar esse ponto com isso. Isso aqui é muito importante. O que está acontecendo em você, presta atenção, o que Deus está fazendo em você é mais importante do que aquilo que Deus faz através de você e ao redor de você. Tem pessoa que fala assim: mas Theo, sabe quem eu sou? Eu sou uma pessoa com um coração muito generoso, eu sou uma pessoa com um coração grande, eu abençoo tanta gente, eu abraço o mundo, eu sou bem-quisto todo lugar que eu vou, eu sou uma pessoa assim do bem, eu sou uma pessoa tão caridosa. Que bom, continue assim. Porém, não perca de vista o mais importante. O mais importante é o que Deus está fazendo em você e não através de você. Theo, mas quando eu pego o microfone e eu tenho a palavra, Deus se move, as pessoas são curadas, tem milagre, tem sinal, tem profecia, tem isso. Tudo bem. Mas o próprio Jesus disse, um dia, no juízo final, muitos vão falar: em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós fizemos milagres. E o Senhor falando: eu não te conheço, apartai-vos de mim, vós praticantes de iniquidade. Porque Ele está querendo que você preste atenção naquilo que Ele está fazendo em você, mais do que aquilo que está fazendo através de você. Porque muitas vezes, quando você vê Deus fazendo algo através de você, aquilo faz no teu inconsciente você pensar: eu estou isento de ter que trabalhar algo em mim. Não está, ninguém está. Faz sentido o que eu estou falando? O Senhor quer trabalhar algo em nós e já está trabalhando algo em nós, e é mais importante do que aquilo que Ele faz através de nós. Até porque a palavra de Deus fala lá em Romanos que os dons do Senhor são dados sem arrependimento. Tem gente que está se movendo num dom que Deus já deu em épocas passadas, o coração não está nem mais para Jesus, mas Deus, uma vez que dá o dom, Ele não retira, Ele dá sem arrependimento. A pessoa vai ter que responder por isso. Ela está lá fluindo naquele dom lá, profetizando para tudo quanto é canto e vivendo em pecado. Faz sentido o que eu estou falando? Então, quando o Senhor está falando: eu quero enfatizar algo em você, aquilo é mais importante do que Ele faz através de você. É mais importante do que aquilo que está acontecendo ao redor de você. Tem pessoas que falam assim: Theo, mas eu não consigo ser bem-sucedido porque o meu ambiente é tóxico. Se você soubesse o tipo de família que eu tenho, é tão disfuncional, é tão zoada a minha família, Theo, você não vai imaginar. Não dá para eu ser bem-sucedido. Theo, se você soubesse aonde eu trabalho, o meu ambiente de trabalho tem tanta perversão, tem corrupção, é tanta mentira, é um puxando o tapete do outro. Deixa eu dizer uma coisa: no reino, a pessoa bem-sucedida, ela presta atenção naquilo que está acontecendo nela, mais do que aquilo que está acontecendo ao redor. Você não tem controle do teu ambiente. O que você tem controle é isso. O Senhor está querendo enfatizar algo em nós. Amém? A gente tem que abrir mão das ideias erradas do que nós pensamos que é sucesso. E finalmente, nós precisamos abrir mão, vocês estão bem, gente? De ideias pré-concebidas de como Deus vai fazer.
Você tem fé que Deus vai fazer algo novo na tua vida? Você tem fé que Deus tem um romper para você? Para experimentar isso, você precisa abrir mão de ideias pré-concebidas. Porque independente se isso é proposital ou se isso não for intencional, o ser humano ele começa a gerar e fabricar uma ideia de como Deus vai agir. São ideias pré-concebidas que Deus está falando assim: abra mão, para você viver a plenitude daquilo que eu quero trazer para você. Sabe, em 2 Reis capítulo 5, a gente não tem tempo para entrar aqui, mas 2 Reis capítulo 5, rei Naamã, você lembra dessa história? Ele está com lepra e ele precisa de um milagre. E uma serva dele, uma escrava, uma moça, uma garota de Israel, ela enxerga a situação dentro da casa do rei Naamã e ela fala, se o rei Naamã não, general Naamã, ele diz assim: se o general Naamã tivesse acesso a um homem de Deus, um profeta que tem lá em Israel, ele cuidaria disso, ele faria um milagre aqui. Então o que o general faz? Ele vai para o rei da Síria. Esse general é extremamente influente, Síria, poder mundial na época. Ele fala: olha, a situação é essa, eu tenho uma funcionária lá em casa, ela está falando que se eu for para Israel... Agora você tem que entender uma coisa, que Israel é uma nação que está submissa à Síria. Então ele está falando aqui: olha, eu estou disposto a me humilhar, eu vou até Israel, eu me humilho, eu vou ao povo que nós oprimimos, eu vou ao povo que nós conquistamos, eu vou lá para pedir esse milagre, porque eu estou carente, eu preciso de cura, eu não consigo, eu vou morrer se não tiver essa cura. E daí o rei fala: então prepara, pode ir. Ele prepara então ouro, prata, roupa. Depois você lê isso aqui em casa, capítulo 5, 2 Reis. Então quer dizer, você tem um homem que está disposto a se humilhar. Fala comigo, humildade. Você tem um homem que ele está separando aqui aquilo que ele vai ofertar para abrir espaço para a unção. Fala comigo, semeadura. Você pode ter humildade, você pode ter semeadura. Esse homem tinha uma fé radical. Você pode ter humildade, você pode ter fé radical, você pode ter semeadura. Ele vai lá para Israel para ver esse profeta. E quando ele chega lá no profeta, o profeta Eliseu, ele fala assim, ó, ele manda um funcionário e fala: vai lá no portão, fala lá com o tal do general. Daqui a pouco aparece lá o funcionário no portão. O general Naamã está assim: você está de brincadeira. Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Sou general Naamã. Eu sou o general do exército mais poderoso na face da terra agora. E o profeta Eliseu, ele manda o garoto, ele falou assim: ó, manda lá. Ele manda lá o rapaz que trabalha para ele. Ó, seguinte, o profeta falou para você se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Eu não sei o que ele tinha em mente. Talvez ele tinha uma ideia pré-concebida que ele seria recebido com pompas, que ele teria um momento onde ele despejaria e constrangeria o profeta com seu ouro, com sua prata, a tal ponto que ele não teria outra opção a não ser impor as mãos e curá-lo. Eu não sei qual que era a ideia pré-concebida de Naamã. Só que ele foi pego de surpresa. Ele ficou tão ofendido que ele falou: eu vou embora daqui. Para pensar, quantas pessoas têm fé, quantas pessoas têm humildade, quantas pessoas estão dispostas a semear no reino, mas por conta de uma falta de disponibilidade de abrir mão de certos preconceitos, não estão experimentando o romper. Graças a Deus, ele tinha homens sábios que falaram: general, calma. O senhor já veio até aqui? O senhor já se humilhou? O senhor já separou uma oferta aqui para o profeta? O senhor está com fé que vai ser curado? Só porque não vai ser do jeito que o senhor pensa, a gente vai deixar passar essa oportunidade? A gente já veio até aqui, que custa? Vamos lá. E graças a Deus ele escuta e ele consegue abrir mão de ideias pré-concebidas de como Deus vai fazer. E você sabe a história, ele é totalmente curado. Sabe, o Senhor está nos chamando como Zion, para nós abrirmos mão de certas coisas que a gente está segurando. Faz sentido? Está na hora de nós pararmos com as macacadas. Amém? O Espírito Santo está nos chamando para um próximo patamar, para um next level. Fica de pé onde você está. Eu quero orar com você. O Senhor hoje nos chama para vivermos plenitude, a vida em abundância. Vou pedir para a equipe de ministração estar aqui na frente. Nós vamos orar agora e nós vamos pedir para o Senhor realmente nos dar graça para liberarmos
Nós vamos orar para o Senhor ativar algo nos nossos corações hoje. Você está pronto para ser ativado no teu espírito? E uma das coisas também, logo que nós terminarmos, se o Espírito Santo está falando com você, hoje é o momento de você voltar à casa do Pai. Não deixa para depois. Domingo que vem, não, faça hoje. Amanhã não é garantido a você. Hoje é o momento e o dia da salvação. Se você não conhece Jesus, você fala assim: eu quero ter um relacionamento pessoal com Jesus. Não deixe de vir aqui na frente pedir oração. Esses irmãos estão prontos e preparados para orar com você, para você nascer de novo e ser uma nova criatura com Jesus. Se você hoje tem necessidade de uma cura física, de uma libertação, não deixe hoje de receber essa ministração. Erga suas mãos onde você estiver, eu quero orar com você. Pai, nós te louvamos agora, nós te agradecemos pela tua bondade. Hoje, ó Pai, nessa noite, nós trazemos diante do Senhor todas as nossas situações. Quantas vezes nós estamos agarrados em ideias, em coisas que estão impedindo de nós vivermos a tua liberdade. A tua palavra de Deus diz: aquele que o Filho libertar verdadeiramente será livre. E hoje, Pai, nós somos libertos por Ti. Jesus, eu peço agora que o Senhor venha estar trazendo a revelação daquilo que o Senhor veio trazer: vida e vida em abundância. Eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha ativar em nós hoje coragem. Começa a pedir agora por ousadia. Com as suas próprias palavras, peça ousadia em nome de Jesus. O Senhor está derramando sobre alguns aqui ousadia, uma ousadia no Espírito, para você conseguir abrir mão. Às vezes você tem medo, mas Deus, se eu abrir mão disso, como é que vai ser? O Senhor tem liberdade para você, o Senhor tem plenitude para você. Se você tem algo que você precisa falar: Espírito Santo, eu estou abrindo mão disso agora, verbaliza, aonde você estiver. Seja isolamento, seja a necessidade de sempre ter a palavra final, estar certo, seja uma ideia pré-concebida de como Deus vai atuar na tua vida. Eu não sei o que é que você precisa hoje abrir mão, mas só verbaliza isso para o Senhor, entre você e o Espírito Santo. Pai, eu quero clamar e pedir agora que o Teu Espírito Santo venha gerar fé em nossos corações. Eu oro por coragem agora, convicção. Põe tua mão no teu coração. Eu quero orar pelo teu coração. Pai, eu peço que nesses corações agora o Senhor venha fazer uma obra sobrenatural. Faça, Deus, uma obra sobrenatural. Eu peço agora por convicção. Eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, por um incômodo que vem do Senhor. Se você está preso no status quo, se você está preso num piloto automático, se você está preso numa rotina, num tédio espiritual, numa mornidão espiritual, ore isso agora, em fé, se aproprie. Pai, eu peço que o Senhor venha pôr fogo em nossos corações. Renova a paixão fresca, renova, Senhor Deus, sonhos mais altos, renova, Senhor Deus, a convicção nas promessas do Senhor. Hoje, Pai, nos põe em movimento. O Teu reino não para. Nós queremos fluir junto contigo. Pai, nós queremos participar do novo que o Senhor tem. Nós não queremos ficar nas margens do Teu rio. Nós hoje pulamos para dentro do Teu fluir. Mas Deus, se você tiver línguas, comece a fluir em línguas aonde você está agora. Deixa rios de águas vivas fluírem no Teu interior. Mais fogo, Deus, mais fogo. Pai, renova fogo em nós, renova paixão em nós. Pai, nós declaramos uma igreja em movimento. Nós declaramos uma igreja em chamas, em paixão por Ti, abraçando sempre o novo. Nós não queremos resistir o novo do Senhor. Eis-nos aqui, Senhor Deus, gera em nós um odre novo para conter o Teu vinho, o vinho que o Senhor está derramando sobre nós. Mais Deus, mais Deus, mais Deus, mais Deus. Se enche agora do Espírito, se enche agora do Espírito, seja cheio do Espírito. O Senhor está renovando tua alegria, o Senhor está renovando esperança, o Senhor está renovando fé. Se aproprie disso. Mais Deus, mais Deus. Se você tiver uma canção espiritual, erga ele agora, erga ele agora.
Flua no Espírito, flua no Espírito. Flua, deixa o Espírito fluir em você. Renova a alegria, renovo de alegria. Oh, receba, receba. Ora você. Ora na mamamacia. Era na maré. Receba isso em fé enquanto nós terminamos. Nós vamos continuar, na verdade, com o altar aberto. Se você quiser continuar na presença do Senhor, você continua fluindo aí no Espírito. A presença de Deus está tão intensa aqui. Receba, vai recebendo como uma esponja, vai sugando dessa presença que está aqui nesse lugar. Eu declaro sobre a tua vida essa semana uma semana com encontros com a presença manifesta de Deus. Eu declaro que a voz do Senhor vai ser tão forte no teu espírito enquanto você separa momentos para estar na presença do teu Criador. Pai, eu peço agora, liberas, Deus, os sonhos proféticos. Ativa atividades, Senhor Deus, de sonhos. Pai, eu peço agora em nome de Jesus, mesmo hoje à noite, libera sonhos, visões. Libera, Senhor Deus, visitações angelicais. Alguns aqui vão ter experiências com anjos, mesmo essa semana. Libera agora, Senhor Deus, a unção que quebra o jugo sobre essas mãos. Alguns de vocês já estão sentindo como se tua mão estivesse formigando. É como se tivesse um formigamento nas suas mãos. É um respaldo do Senhor para a unção de cura que está vindo sobre você. Você vai impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Você vai impor as mãos sobre os opressos, eles serão libertos. Pai, em nome de Jesus, eu peço, põe o fogo em nossos corações. Nessa semana eu peço, renova a paixão, renova zelo pela tua casa. Renova, Senhor Deus, agora em nome de Jesus, o primeiro amor. Renova, Senhor Deus, uma fome. Pai, põe uma fome no nosso espírito que nós não vamos poder controlar, que nós não podemos conter. Mesmo enquanto nós chegamos à nossa reta final de jejum, eu peço por uma fome espiritual, uma fome espiritual. Pai, nós pedimos agora por um romper no mundo espiritual agora. Pai, libera os teus anjos guerreiros, preparando o caminho. Agora, Deus, eu clamo e peço, Pai, ordena os passos dos teus filhos, ordena os passos das tuas filhas. O Senhor vai pôr na tua boca a palavra na hora certa, nas reuniões que você tem, nas conversas que você precisa ter. Pai, eu peço agora que o Senhor venha pôr a tua palavra na boca dos teus filhos, e que nunca haja falta da tua unção. Eu cubro você e tua casa agora com o sangue de Jesus. Eu declaro que do topo da tua cabeça até a sola dos teus pés, você é coberto pelo sangue de Cristo, e nenhuma arma forjada contra você prosperará. As armas do inimigo caem por terra na tua vida, não chegam perto da tua tenda. Praga alguma alcançará a tua família, em nome de Jesus. Seja abençoado nessa semana, que o rosto do Senhor venha resplandecer sobre você, que o favor de Deus te acompanhe e o favor dos homens venham abrir as portas para você. Eu declaro Isaías 22:22 sobre a tua vida, que a porta que Deus abre, nenhum homem vai fechar para você.
E a porta que Deus fecha, homem algum vai conseguir abrir. Pai, eu peço por conexões divinas. Traz, Senhor Deus, as conexões do reino, que vão destravar a agenda do reino. Não a nossa agenda, mas a tua agenda, Deus. Em nome de Jesus. Mais. Começa a orar agora no Espírito. Receba, receba, receba. Mais.